A partir dos 40 e poucos anos, o corpo começa a produzir menos de alguns compostos essenciais para a função cerebral. A acetilcolina, que é o neurotransmissor diretamente ligado à memória e ao aprendizado, começa a cair. A mielina, que protege os neurônios e acelera a transmissão dos sinais elétricos no cérebro, começa a se deteriorar mais devagar. A inflamação crônica de baixo grau, aquela que você nem sente mais que está lá, começa a afetar o hipocampo, que é a região do cérebro responsável por formar e recuperar memórias. E o fluxo sanguíneo cerebral, que depende de vasos saudáveis e flexíveis, começa a diminuir sutilmente. Tudo isso junto cria aquela sensação de névoa mental, aquela lentidão, aquela dificuldade de lembrar nomes, datas, onde você colocou as chaves, o fio de uma conversa. Parece que o cérebro está funcionando com menos potência do que antes, como se a bateria nunca chegasse a 100%. E a maioria das pessoas simplesmente convive com isso, toma mais café, ri do próprio esquecimento e segue em frente. Só que existe uma forma muito mais inteligente de lidar com isso. O primeiro nutriente que todo mundo acima dos 50 anos deveria prestar atenção é a colina. Pouquíssimas pessoas falam sobre ela. Não é glamourosa como o ômega 3 ou a vitamina D, mas a colina é o precursor direto da acetilcolina, aquele neurotransmissor da memória que eu mencionei. Sem colina em quantidade suficiente, o seu cérebro literalmente não tem matéria-prima para formar memórias novas com clareza. Os estudos mostram que a deficiência de colina está associada à piora na memória episódica, que é aquela memória do cotidiano, do que você fez ontem, do que você precisa fazer amanhã, dos rostos e dos nomes. E a boa notícia é que você pode aumentar a ingestão de colina de formas muito concretas. O ovo inteiro, sim, o ovo com a gema, é uma das fontes mais biodisponíveis de colina que existem. Fígado de boi, brócolis, couve-flor, amendoim são alimentos acessíveis do dia a dia. E existem também suplementos de colina de boa qualidade, como a alfa-GPC e a CDP-colina, que têm evidências clínicas robustas de melhora na função cognitiva. Mas não para por aí. O segundo nutriente que eu considero absolutamente essencial para a saúde do cérebro após os 50 anos é o magnésio. E não qualquer forma de magnésio. O magnésio treonato, especificamente, é a única forma de magnésio que foi demonstrada em estudos pré-clínicos e humanos como capaz de atravessar a barreira hematoencefálica em quantidade significativa e aumentar os níveis de magnésio no cérebro. E por que isso importa? Porque o magnésio é cofator de mais de 300 reações enzimáticas no corpo humano e no cérebro ele desempenha um papel fundamental na plasticidade sináptica. Isso quer dizer que ele ajuda os neurônios a formarem novas conexões, a aprenderem e a consolidarem memórias. Sem magnésio suficiente, o cérebro fica mais rígido, menos adaptável, menos capaz de reter informações novas. E a maioria dos brasileiros é deficiente em magnésio. Não porque não consomem alimentos que contêm o mineral, mas porque o estilo de vida moderno, o estresse crônico, o consumo excessivo de açúcar refinado e o uso frequente de certos medicamentos depletam o magnésio do organismo de forma acelerada. Então, se você está tomando um remédio para pressão, para colesterol, para diabetes ou até mesmo para ansiedade, existe uma chance real de que seus níveis de magnésio estejam abaixo do ideal. Não estou dizendo para parar nenhum medicamento, estou dizendo para conversar com seu médico sobre isso, porque é uma variável que afeta diretamente a saúde do seu cérebro. O terceiro elemento que eu quero falar hoje é sobre o ômega 3. Eu sei, você já ouviu isso antes, mas sinto que preciso ir além do que se fala por aí, porque a maioria das pessoas toma ômega 3 de forma errada ou em doses insuficientes. O que realmente importa para o cérebro são as frações DH e EPA do ômega 3. O DH é o principal componente estrutural das membranas dos neurônios. Literalmente, o seu cérebro é feito de DH em grande parte. Quando você não tem DH suficiente, as membranas dos neurônios ficam mais rígidas, a comunicação entre as células nervosas piora e o processo inflamatório no tecido cerebral se intensifica. O EPA, por sua vez, tem uma ação mais anti-inflamatória e está associado ao humor, à motivação e à capacidade de focar. Estudos mostram que adultos acima dos 50 anos com maiores concentrações plasmáticas de DHA apresentam volumes maiores de hipocampo, ou seja, a parte do cérebro que está diretamente ligada à memória. E não é uma diferença pequena. É uma diferença que se traduz em anos de proteção cognitiva. A dose que eu indico clinicamente para fins de saúde cerebral em pacientes nessa faixa etária costuma ser maior do que o que vem escrito na embalagem de um suplemento de farmácia comum.
Por isso, novamente, vale conversar com seu médico para entender o que faz sentido para você especificamente. Agora, eu preciso falar de algo que muita gente ignora completamente quando o assunto é memória: o sono. Não existe nenhum suplemento, nenhuma substância, nenhum alimento no mundo que substitua um sono profundo e reparador. E vou te explicar o porquê com uma imagem que eu gosto de usar com meus pacientes. Durante o sono profundo, o seu cérebro ativa um sistema que foi descoberto há relativamente pouco tempo, chamado sistema linfático. É basicamente o sistema de limpeza do cérebro. Durante o sono, as células da glia, que são células de suporte neuronal, se contraem e criam espaço entre si para que o líquido cefalorraquidiano flua entre os neurônios e remova resíduos metabólicos tóxicos, incluindo proteínas como a beta-amiloide, que está associada ao desenvolvimento da doença de Alzheimer. Em outras palavras, dormir mal não apenas te deixa cansado, dormir mal literalmente acumula lixo tóxico no seu cérebro ao longo do tempo. Isso é biologia, não metáfora. Então, se você tem mais de 50 anos e dorme menos de 6 horas por noite, ou dorme, mas não descansa de verdade, acorda várias vezes, tem apneia do sono não tratada, a memória fraca que você está sentindo pode estar sendo diretamente causada por essa privação crônica de sono reparador. E antes de qualquer suplemento, isso precisa ser investigado e resolvido. Outro ponto que tem impacto enorme na memória e que raramente é mencionado é o nível de homocisteína no sangue. A homocisteína é um aminoácido produzido naturalmente pelo metabolismo, mas quando seus níveis estão elevados no sangue, ela se torna tóxica para os vasos sanguíneos e para o tecido cerebral. E níveis elevados de homocisteína estão diretamente associados à atrofia cerebral acelerada, especialmente nas regiões relacionadas à memória. O que causa o aumento da homocisteína, principalmente a deficiência de vitaminas do complexo B, especialmente B6, B9, que é o folato, e B12. Essas três vitaminas trabalham juntas num processo metabólico chamado metilação, que, entre outras coisas, regula a homocisteína. Quando essas vitaminas estão em baixa, a homocisteína sobe e o cérebro sofre. E aqui está algo que me preocupa muito nos meus pacientes acima de 50 anos. A absorção de vitamina B12 diminui naturalmente com a idade porque o estômago produz menos ácido clorídrico e menos fator intrínseco, que são necessários para absorver a B12 dos alimentos. Isso significa que mesmo uma pessoa que come carne, ovo e laticínios regularmente pode estar com B12 baixa. E o exame convencional de sangue muitas vezes não pega isso com sensibilidade suficiente. Por isso, vale pedir ao seu médico que avalie não só a B12 sérica, mas o ácido metilmalônico e a homocisteína, que são marcadores funcionais muito mais precisos do status real de B12 no organismo. Quero falar agora sobre algo que acontece muito silenciosamente e que destrói a memória de forma lenta e progressiva: o estresse crônico. Quando você está sob estresse constante, o seu corpo libera cortisol de forma prolongada. E o cortisol em excesso é literalmente neurotóxico para o hipocampo. Isso não é figura de linguagem. Estudos de neuroimagem mostram que pessoas com histórico de estresse crônico têm hipocampos menores, com menos volume, menos densidade neuronal. E o hipocampo é exatamente a peça central da sua memória episódica, da sua capacidade de criar e recuperar memórias autobiográficas. Quando o cortisol está cronicamente elevado, a formação de novas memórias fica prejudicada, a recuperação de memórias antigas fica mais difícil, e a sensação de névoa mental, de confusão, de lentidão cognitiva se intensifica. Então, o que fazer? Existem algumas estratégias com evidência sólida. A meditação mindfulness, mesmo que praticada por apenas 10 a 15 minutos por dia, reduz os níveis de cortisol e já mostrou em estudos controlados que aumenta a espessura do córtex pré-frontal e do hipocampo ao longo do tempo. Exercício físico aeróbico, especialmente caminhada rápida, natação e ciclismo, estimula a produção de BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, uma espécie de fertilizante para os neurônios que promove crescimento, reparo e novas conexões no cérebro. E a conexão social, que muita gente subestima, é um dos maiores protetores cognitivos conhecidos pela ciência. Pessoas com redes de relacionamento ativas e afetivas têm risco significativamente menor de declínio cognitivo. Agora, deixa eu falar sobre algo que aparece muito nas pesquisas mais recentes e que poucos médicos ainda incorporaram na prática clínica do dia a dia: a saúde do intestino e sua relação com o cérebro. Você provavelmente já ouviu falar do eixo intestino-cérebro, mas quero que você entenda de verdade o que isso significa na prática.
O seu intestino tem mais de 100 milhões de neurônios e produz cerca de 90% da serotonina do seu corpo, além de outros neurotransmissores e moléculas sinalizadoras que afetam diretamente o humor, o foco e a memória. Quando a microbiota intestinal está desequilibrada, o que chamamos de disbiose, ela gera um estado de inflamação sistêmica que cruza a barreira hematoencefálica e afeta o funcionamento cerebral. Estudos mostram que pessoas com disbiose intestinal têm pior desempenho em testes de memória e maior risco de depressão e ansiedade. E a disbiose é extremamente comum depois dos 50 anos, alimentada por décadas de alimentação processada, uso de antibióticos, estresse e sedentarismo. Cuidar do intestino para cuidar do cérebro passa por aumentar a ingestão de fibras, consumir alimentos fermentados como iogurte natural, kefir, chucrute e, em alguns casos, usar probióticos específicos com cepas que têm ação documentada no eixo intestino-cérebro. Reduzir o consumo de açúcar e de alimentos ultraprocessados também tem um impacto direto não só no intestino, mas na inflamação cerebral e na resistência à insulina, que por si só é um fator de risco importante para o declínio cognitivo. Sim, a resistência à insulina afeta o cérebro. Tanto que alguns pesquisadores chamam a doença de Alzheimer de diabetes tipo 3, porque existe uma relação muito forte entre desregulação do metabolismo de glicose e dano cognitivo. Quando as células do cérebro ficam resistentes à insulina, elas não conseguem usar a glicose como combustível de forma eficiente. O resultado é falta de energia celular, disfunção mitocondrial, morte neuronal, e isso acontece anos antes de qualquer sintoma claro de diabetes aparecer. Por isso, o controle glicêmico, que não significa não comer carboidrato, mas sim comer com inteligência, sem picos excessivos de açúcar no sangue, é uma das estratégias mais poderosas para proteger o cérebro na meia-idade e além. Dietas com menor carga glicêmica, como a mediterrânea, que é rica em gorduras saudáveis, proteínas de qualidade, vegetais e frutas com baixo índice glicêmico, têm evidência fortíssima de proteção cognitiva a longo prazo. Quero mencionar também a curcumina, que é o composto ativo da curcuma, aquela especiaria amarela usada no curry. A curcumina tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que foram extensivamente estudadas em relação à saúde cerebral. Em estudos com adultos saudáveis acima dos 50 anos, a suplementação com curcumina biodisponível, e aqui o detalhe da biodisponibilidade é crucial porque a curcumina pura é muito mal absorvida pelo intestino, foi associada a melhora significativa na memória e no humor. Ela também tem mostrado capacidade de reduzir o acúmulo de beta-amiloide e tal, as duas proteínas associadas ao Alzheimer. Não estou dizendo que a curcumina previne o Alzheimer de forma definitiva, mas os dados são promissores e o perfil de segurança é excelente. E por falar em antioxidantes, o resveratrol, encontrado nas uvas escuras e no vinho tinto em pequenas quantidades, mas disponível em suplemento em doses muito mais eficazes, ativa um grupo de proteínas chamadas sirtuínas que regulam o envelhecimento celular e têm papel protetor no tecido cerebral. Estudos em humanos mostraram que o resveratrol melhora o fluxo sanguíneo cerebral e pode desacelerar a perda de volume do hipocampo relacionada à idade. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre cada substância, cada nutriente, cada hábito com respaldo científico para proteger e melhorar a memória, mas o que eu quero que você leve desse vídeo não é uma lista de suplementos para correr comprar amanhã. O que eu quero que você leve é uma nova forma de enxergar o seu cérebro. Ele não é estático, ele não para de mudar. Existe um conceito chamado neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se reorganizar, de formar novas conexões, de se recuperar, de aprender. E essa capacidade não desaparece depois dos 50, dos 60, dos 70 anos. Ela diminui um pouco, sim, mas ela nunca some. Isso significa que o que você faz hoje, o que você come hoje, como você dorme hoje, como você gerencia o seu estresse hoje, com quem você se conecta hoje, tudo isso está moldando o seu cérebro neste exato momento. Não amanhã, não daqui a 10 anos, agora. E eu quero te fazer uma pergunta que faço para os meus pacientes. O que você está fazendo ativamente pelo seu cérebro? Não pelo seu coração, não pelo seu colesterol, não pela sua pressão, que também são importantes, mas pelo seu cérebro especificamente. Porque a saúde cerebral ainda é tratada como algo passivo pela maioria das pessoas. A gente age quando o problema aparece, quando a memória já está visivelmente comprometida, quando o médico levanta uma hipótese mais séria, mas o momento de agir é agora, enquanto você ainda tem tempo de construir reserva cognitiva, de fortalecer as sinapses, de alimentar e proteger os neurônios que você tem. Resumindo o que vimos hoje de forma prática, a colina é a matéria-prima da memória e a maioria das pessoas não ingere o suficiente.
O magnésio na forma treonato é o único que chega ao cérebro em quantidade relevante e precisa fazer parte da rotina de quem tem mais de 50 anos. O ômega 3 com DHA e EPA é estrutural para o neurônio e anti-inflamatório para o cérebro. O sono profundo é insubstituível e o sistema linfático de limpeza cerebral só funciona quando você dorme de verdade. A vitamina B12 e o complexo B são essenciais para controlar a homocisteína e preservar o tecido cerebral. O estresse crônico eleva o cortisol e encolhe o hipocampo, e combatê-lo é estratégia neurológica antes de qualquer coisa. A saúde intestinal impacta diretamente o funcionamento cerebral através do eixo intestino-cérebro. O controle glicêmico protege os neurônios de uma forma que poucas estratégias conseguem igualar. E compostos como curcumina e resveratrol têm evidências crescentes de proteção e melhora cognitiva. Isso tudo junto, não isolado. Não existe bala de prata. Mas existe uma arquitetura de saúde cerebral que, quando construída com consistência, transforma a qualidade da sua mente, da sua memória, do seu foco e até do seu humor de forma profunda e mensurável. Eu atendo pacientes que chegam até mim com 58, 62, 67 anos dizendo que a memória deles hoje é melhor do que era aos 45. E isso não é sorte, é escolha, é informação transformada em ação. E essa escolha está disponível para você também. Antes de encerrar, quero te lembrar de uma coisa importante: nada do que foi dito aqui substitui a avaliação individualizada do seu médico. Cada pessoa tem uma história, um conjunto de exames, medicamentos e condições que precisam ser levadas em conta antes de qualquer suplementação ou mudança mais significativa de hábito. Use esse vídeo como ponto de partida para uma conversa informada com o profissional que te acompanha. Você merece um atendimento onde essas questões sejam levadas a sério, onde a saúde do seu cérebro seja tratada com a mesma urgência que a saúde do seu coração. E se esse vídeo te abriu alguma porta, te gerou alguma reflexão, te deu alguma ferramenta nova, me diz aqui nos comentários o que você vai colocar em prática primeiro, porque às vezes a transformação começa por um único passo, um ovo a mais no café da manhã, um suplemento que você vai pesquisar com seu médico, uma caminhada de 30 minutos que você vai colocar na agenda, uma hora a mais de sono que você vai priorizar a partir de hoje. Pequenas mudanças feitas com consistência têm o poder de mudar a trajetória do seu cérebro nos próximos anos. Não perca o nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Ele vai te mostrar algo que eu considero um dos erros mais silenciosos e mais devastadores para a saúde de quem tem mais de 50 anos e que a maioria das pessoas comete sem saber. Clique no card e confira, eu te encontro lá.